Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Aleluia, Deus. Obrigado por estar aqui, Espírito Santo. Enquanto a irmã falava comigo no começo do culto, eu ainda disse para os irmãos, o salmista, ele disse: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Eu estava falando com os irmãos, e a abertura do culto foi exatamente sobre o Salmo 8, sobre isso. Deus é um Deus de confirmação. Amém? Deus é um Deus de confirmação. Amém. Nós estamos falando e Deus foi confirmando. Ele está antes do culto começar, Ele já está aqui falando com a gente. Amém? Amém? Então abra a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém? Amém e amém. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em 1 Reis, capítulo 19. Nós temos aqui algo muito curioso. Nós estamos falando
falando sobre a vida de um grande homem, um profeta de Deus. 1 Reis capítulo 17 diz que Elias era um homem que estava perante a face do Senhor. Ele era um homem que estava diante a face do Senhor. Ele contemplava a face, não somente as mãos do Senhor. Ele conhecia Deus não só pelas obras, mas pelo caráter de Deus. Era um homem próximo a Deus. Era um homem íntimo de Deus. Era um homem que conhecia a Deus. Elias, ele fez muitas obras, ele fez muitas coisas no nome de Deus. Ele enfrentou quase 1000 homens para honrar a Deus, para provar a uma nação inteira de que Deus é o único Deus verdadeiro. Elias, ele foi alimentado por corvos. Ele foi um homem que teve a provisão de Deus, que teve o cuidado de Deus, que teve o amor de Deus. Foi um homem que em certo momento ele disse para não chover e não choveu. Em outro momento ele disse: agora debaixo da minha palavra vai chover, e veio chuva. Então Elias foi um homem diferenciado, um homem de fé, um homem cheio de Deus. E aqui nós estamos vendo que mesmo as experiências que ele teve, mesmo tantas respostas de Deus, mesmo tantas experiências com Deus, ele enfrentou um momento de crise. Ele ajudou a nação de Israel a sair da crise, mas agora ele mesmo entrou numa crise. Ele está enfrentando um momento de dificuldade agora. No primeiro versículo que nós lemos de 1 Reis, irmãos, diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Jezabel era uma mulher na época que tinha um espírito que queria comandar, que queria governar. Era uma mulher autoritária, usada pelo adversário. Era uma mulher que o diabo usava para matar os profetas de Deus. Então era uma mulher muito temida na época, porque era uma mulher muito má. E Acabe foi até ela para dizer o que Elias havia feito. Diz que ele fez Jezabel saber de tudo que ali Elias havia feito, e como Elias havia matado todos os profetas de Baal. Interessante que aqui Acabe levou a notícia para Jezabel, dizendo: olha, Elias, ele profetizou o fim da chuva, e ele profetizou a chuva novamente. Elias venceu todos os profetas de Baal. Elias enfrentou os profetas diante de toda a multidão e provou para toda a multidão que Deus é o único Deus verdadeiro. Ela levou a notícia dos feitos de Elias até ela. Aqui nós aprendemos algo. Tudo que nós fazemos de bom, Acabe leva até Jezabel. Todas as nossas respostas, tudo que nós recebemos de Deus, ou que nós fazemos para Deus, as nossas conquistas, as nossas vitórias, o adversário fica sabendo. Ele fica sabendo através da boca de alguém o que nós conquistamos, ou o passo que nós damos, ou o que nós adquirimos, ou o que nós vencemos. O adversário, ele sempre fica sabendo das nossas vitórias. Por isso que ele luta tanto contra nós, porque às vezes ele acredita na nossa vitória mais do que nós mesmos. Nós costumamos dizer que o diabo é a trombeta da bênção. A bênção está chegando e ele começa a fazer barulho. Aqui Elias, ele estava passando por um tempo de conquistas e de vitórias. Ele estava vencendo os adversários. E Acabe foi até Jezabel e disse: olha, Elias fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Então quando você entra no processo de vitória, de mudança, de conquista, quando você começa a dar um passo para frente, o seu adversário fica sabendo disso. E por ficar sabendo das tuas vitórias, por ficar sabendo da tua posição, por ficar sabendo que nós estamos andando em direção a coisas maiores, a lugares mais altos, esse adversário, ele contra-ataca, ele nos ataca. Aqui no verso 2 diz o seguinte: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias
a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Aqui Elias foi ameaçado de morte. Jezabel está mandando um recado para ele: se até amanhã o teu fim não for como um desses profetas, que aconteça comigo ainda mais do que aconteceu com eles. Ela estava mandando um recado para ele: vou te matar, vou acabar com você. Não pense que a sua vitória de ontem vai garantir algo amanhã. Não estava deixando ele nem comemorar a vitória, não estava deixando ele nem comemorar a conquista dele. E já veio ameaças, já veio retaliações. Esta é a identidade do nosso adversário. Ele está cuidando, ele está olhando, e conforme nós damos um passo para frente na direção certa, ele vem e ataca. Elias, ele disse que a chuva estava vindo e a chuva veio, e Acabe foi lá, avisou Jezabel, e ela mandou recado para ele: vou acabar com você. É assim que o nosso adversário ele age. Ele fica sabendo das nossas vitórias, ele fica sabendo das nossas conquistas, ele fica sabendo daquilo que nós estamos vencendo, e por isso ele ataca. Amém? Nós precisamos entender isso. Elias estava comemorando por causa dos resultados, e agora veio a notícia: Jezabel, que está matando todos os profetas, está procurando te matar também. Essa Jezabel que tem procurado matar tantos profetas, tem tirado tantos homens do caminho de Deus, tem desviado tantas pessoas da vontade de Deus, agora está te procurando também, está te mirando também, está te prometendo também. E por causa disso, ali no verso 3 diz que Elias teve medo. Ele teve medo. Ele ficou com medo porque aquela mulher era responsável. Era responsável por matar muitos profetas. E agora ele era o próximo da lista. E mesmo ele tendo experiência com Deus, Deus cuidava dele, Deus supria suas necessidades. Agora, diante daquela ameaça de morte, ele ficou com medo. Ele teve medo. E o medo fez ele correr para salvar a sua própria vida. É o que diz no verso 3. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. O medo fez ele correr. O medo às vezes faz isso, faz a gente correr. Quando a gente olha para algo, escuta algo, está caminhando naquela estrada escura, isso muito antigamente acontecia. Olhava, parecia que nós escutávamos um passo atrás de nós, olhava atrás do escuro, e de repente a gente corre, como se fosse adiantar. Mas Elias, ele passou por isso, por perigo de morte. Ele ficou com tanto medo que ele correu para salvar a sua vida, para salvar a sua própria vida. Amém? Essa ameaça gerou medo nele, e o medo levou ele a correr para salvar a si mesmo. Ele correu para salvar a sua vida. O que há de errado nisso? Será que tem alguma coisa de errado em correr para salvar a sua própria vida? A Bíblia diz que primeiro nós temos que perder a nossa vida para poder ganhar. Não era para ele correr. Ele deveria continuar acreditando no Deus que fez ele vencer a guerra. Ele correu para salvar a sua vida, e diz ainda no verso 13 que quando ele chegou a Berseba, que pertence a Judá, ele deixou ali o seu moço. Aquele moço que viu a nuvem do tamanho da mão de um homem e foi 7 vezes até o caminho do mar para dar a notícia para Elias. Aquele moço que estava sempre com ele. Elias andava nos desertos, o moço estava com um cântaro de água, carregando água para Elias. Aquele moço era discípulo de Elias, era servo de Elias. O moço que não desgrudava dele, o aprendiz. Elias, agora correndo de medo, carregou o moço jovem junto, só que no meio do caminho ele deixou o moço e continuou a viagem, continuou no seu destino. Por quê? Porque quando há medo, o medo muitas vezes faz a gente correr para o lado errado e não para o lado certo. E aqui Elias estava correndo para o lado errado.
O medo fez ele correr para o lado errado. Então, no momento de medo, nós temos que saber para onde correr, para quem correr. Amém? Elias estava correndo para salvar a sua vida, mas correndo para o lado errado. E muitas pessoas hoje correm para o lado errado, pensando que vão salvar a sua vida. Nós não salvamos a nossa vida fora de Deus, mas sim em Deus. É Ele que nos salva. E ele estava correndo para o lado errado, estava tentando salvar a sua vida do seu jeito. E assim, um homem que estava sempre perante a face do Senhor, agora não estava mais. Porque enquanto eu penso mais na minha vida do que na vida de Deus, eu já começo a sair da face do Senhor. E Elias estava saindo da face de Deus, estava se afastando de Deus. Por isso, no meio do caminho, ele deixou o seu moço. Ele deixou aquele que estava mais próximo, o irmão de fé. Sempre quando uma pessoa se afasta de Deus, vai deixando os irmãos para trás, vai deixando os irmãos no meio do caminho. Porque não tem como estar longe de Deus e continuar junto com o irmão. Não tem como. Porque é Deus que sustenta o relacionamento de um irmão com outro irmão. E conforme ele foi se afastando, ele deixou o irmão para trás. Cuidado, irmão. Se você quer salvar a sua vida, não corra no sentido onde Deus não está, corra no sentido onde Deus está. E cuidado para não deixar nenhum irmão de lado. Se você começar a se afastar dos irmãos, significa que você já se afastou de Deus. Quer saber quando você já está longe de Deus? Quando você começa a se afastar do irmão. Ele estava correndo e no meio do caminho deixou o moço. É porque ele já estava longe de Deus. Quando você não consegue viver com o irmão, é porque você já não consegue mais e já não está mais vivendo com Deus. Amém? Porque como eu posso amar a Deus que eu não vejo e não amo o irmão que eu vejo? Então nós temos que entender essas coisas. Elias já estava saindo do propósito de Deus. E no verso 4 diz: ele mesmo. Quem? Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele mesmo foi para o deserto. Não foi Deus que mandou ele para o deserto. Ele foi para o deserto. Ele foi buscar o isolamento. Ele foi se isolar. Ele estava se afastando de Deus, agora se afastando dos irmãos. E quando uma pessoa se afasta de Deus e dos irmãos, o que resta é desejar a morte. É desejar a morte. Porque não é o mundo da época que vai nos amparar. A nossa âncora não é o mundo. Essas pessoas do mundo não entendem. Então ele estava se afastando de Deus e também dos irmãos. Isso fez ele ir ao deserto. E lá no deserto ele foi se isolar. A Bíblia diz que aquele que procura se isolar procura o seu próprio mal. Quem se isola procura o seu próprio mal. Então cuidado. Cuidado. Porque se isolar sozinho e se isolar com Deus tem muita diferença. Quando você se isola, se tranca no quarto para ficar com Deus, Deus enche você, Deus carrega você, Deus fortalece você, Deus alimenta você, Deus levanta você, Deus abençoa você. Mas quando você se isola sem Deus, você se carrega de si mesmo, você se enche de si mesmo. Então Elias foi tentar ficar isolado, sozinho. Podemos chamar isso de uma depressão profunda. Ele foi se isolar. Um homem que teve tantas experiências e viu tantas coisas boas, viu tantas coisas de Deus, agora ele foi se isolar. E ele foi desejar o quê? A morte. Ele foi desejar a morte. Ele desejou a morte. Ele disse assim, depois de
não sou melhor do que os meus pais. E ele quis se justificar aqui, dizendo que não era melhor que os seus pais. Foi uma justificativa que ele encontrou. Ele estava no deserto, os seus antepassados também morreram no deserto. E ele então quis dizer: Deus, pode me levar, pode acabar com tudo, porque afinal de contas eu não sou melhor que os meus pais. Os meus pais morreram no deserto, também vou morrer no deserto. Os meus pais eram assim e eu também sou assim. Os meus pais fizeram assado e eu também vou fazer assado. Ele quis se justificar pela vida dos seus pais. Ele quis se justificar, mas não era isso que Deus queria. O destino que Deus tinha para ele não era o mesmo destino que os seus pais tiveram. O destino que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para ele, não era o mesmo propósito que os seus pais tiveram. Não era o mesmo fim. Amém? Não era o mesmo fim. Então nós não podemos mais fazer como Elias, justificar, querendo botar culpa nos nossos pais, porque não depende de nossos pais, depende de nós. Amém? E ele continua dizendo no verso 5: e deitando-se, dormiu debaixo do símbolo. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele estava desejando a morte e acabou dormindo. Ele deitou e dormiu. Acabou dormindo ali. Como Elias conseguiu dormir? Uma pessoa com medo, correndo perigo de vida. A qualquer momento os soldados, os servos de Jezabel poderiam chegar ali e matar ele, como fez com tantos outros profetas. Mas como ele conseguiu dormir? No meio de tanta luta, tanta retaliação, tanta perseguição. Como conseguir dormir sabendo que alguém está procurando a nossa cabeça? Como conseguir dormir diante de uma situação como essa? Ele dormiu. Interessante que quando Jesus estava passando no barquinho no meio da tempestade, Jesus também dormiu no meio de uma tempestade. Jesus conseguiu dormir no meio de um vendaval, no meio de uma tempestade onde o barquinho estava quase naufragando. E quando acordaram Jesus disse: homens de pequena fé. Jesus também dormiu no meio da tempestade. Também dormiu. Mas Jesus dormiu por quê? Porque ele estava consciente de que a tempestade, tudo que o barquinho estava enfrentando, não significava que ele estava fora do controle ou tinha perdido o controle. Não, Deus estava no controle. Deus estava no controle. Mas aqui, Elias dormiu não por confiar em Deus. Ele não dormiu por confiar em Deus. Ele dormiu porque ele estava ficando desenganado pela situação. Ele não estava encontrando saída. Ele não estava querendo ver a realidade, ou ele estava querendo ignorar a responsabilidade que estava sobre a vida dele. Enquanto ele estava dormindo, mesmo diante de tudo aquilo, porque às vezes a melhor coisa é procurar um lugar para dormir. É um sintoma de quem está se entregando, querer só dormir, se isolar. Mas o anjo foi lá, não deixou ele dormir. O anjo foi lá e tocou nele e disse: levanta-te e come. Diz no verso 6, no verso 5: de súbito um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar. Então o anjo tocou nele e disse: levanta, que você quer dormindo? Levanta e come. Quando ele olhou na cabeceira, tinha um pão cozido e tinha uma botija de água. Pão e água. Era o que os profetas que restavam naquela época estavam comendo, era pão e água. E ali Deus foi levar para ele pão e água, para ele não desistir, mas para ele permanecer. Pão e água é um alimento básico. Muitas vezes nós temos que viver a pão e água, com o básico, para sobreviver. E só quem sobreviver vai ver o que Deus vai fazer.
Amém? Então existem momentos onde o adversário está atacando, está vindo sobre nossas vidas com ameaças de morte. Deus nos trata com pão e água. Com pão e água. Ele se levantou, comeu pão, tomou água e voltou a deitar. Voltou a deitar. E o anjo então voltou segunda vez, tocou nele e disse: levanta-te e come, pois muito longe te será o caminho. Elias então levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então pela segunda vez ele levantou, comeu, bebeu, e ele deveria se alimentar porque o caminho seria muito longe. Deus estava dizendo: come e bebe, porque você vai ter que andar muito, porque você vai ter que caminhar muito, você vai ter que continuar caminhando, é muito longe o caminho que eu tenho para você. E ele então comeu, bebeu e saiu caminhando, e com aquela comida e com aquela bebida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Uma refeição fez ele caminhar 40 dias e 40 noites. Deus já começou o milagre. Deus já começou a sustentar ele. Deus, com algo tão básico, sustentou ele a caminhar 40 dias e 40 noites. Deus estava dando um fôlego para ele. Eu acredito, irmãos, que é isso que Deus quer fazer nesses dias. Ele quer nos dar o básico para que a gente venha caminhar mais 40 dias e 40 noites. Para que a gente venha dar mais uma pernada, como se diz. Para que a gente venha se deslocar para um lugar mais longe. Mas Elias foi até onde? Ele foi até Horebe, o monte de Deus. Ele estava voltando para Deus agora. Se ele estava indo para o monte de Deus, é porque ele já tinha saído do monte de Deus. Então Deus alimentou ele ali no deserto para ele voltar ao monte de Deus. Amém? Amém? Isso no verso 8. Só que no verso 9 diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Ele foi para o deserto de medo, se afastou de Deus, se afastou do servo, do filho, do irmão da fé, e foi para o deserto sozinho. Ali sozinho ele desejou a morte. O anjo do Senhor veio e tocou nele e disse: olha, levanta-te, come e bebe. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. E o anjo novamente tocou nele e disse: levanta, come e bebe, porque longe será o teu caminho. Ele levantou, comeu, bebeu e partiu. Caminhou 40 dias e 40 noites. E então ele chegou no monte de Deus. Ele chegou no monte de Deus. O monte de Deus é onde Deus fala, é onde Deus se manifesta, é onde nós estamos num lugar onde temos acesso a Deus. Podemos dizer que a igreja hoje é um monte de Deus, é onde nós nos relacionamos com Deus, é onde nós ouvimos a voz de Deus, é onde nós podemos ver as mãos e também podemos estar perante a face de Deus. Esse é o monte de Deus. Então lá fora no deserto ele estava correndo perigo, ele estava pronto a desistir de tudo, ele estava procurando a sua própria morte, ele estava achando que ele não merecia mais do que os seus pais, que ele merecia ter o mesmo fim que os seus pais. E Deus disse para ele: não, 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 seus pais é uma história, você é outra história. Os seus pais tiveram um fim, você terá um outro fim. Não misture as coisas. Amém? Não misture as coisas. Não queira ter o fim que os seus pais tiveram, porque eu tenho uma história para você. Quem escreve a sua história não são os seus pais, é o Deus que fez o céu e a terra. Amém? Então ele saiu do deserto e foi para o monte de Deus. No monte de Deus, lugar de solução, lugar de milagre, lugar de resposta, lugar de bênção. Esse é o lugar onde Deus age. E eu chamo o monte de Deus como igreja, onde muitos estão no deserto e recebem um alimento para poder chegar até aqui, o monte de Deus, poder estar diante de Deus, poder ver os seus milagres, poder ver os seus resultados, poder ver a sua mudança, a sua transformação. E nós então chegamos ao monte de Deus, lugar onde tudo pode acontecer. Elias então voltou a estar no monte de Deus. Só que quando ele chegou no monte de Deus, o que ele fez? Diz no verso 9: ali entrou numa caverna, onde
passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor dizendo: o que fazes aqui, Elias? Ele chegou no monte de Deus e a primeira coisa que ele fez quando chegou no monte de Deus foi entrar numa caverna. Ele estava se escondendo lá fora no deserto. Lá fora ele estava se escondendo, querendo a morte, pedindo para Deus tirar a sua própria vida, sem expectativa de vida, sem ver solução alguma, sem esperança nenhuma. Então Deus, pela misericórdia, alimentou ele e ele conseguiu chegar até o monte onde Deus habita, onde Deus age, onde Deus se manifesta. Mas quando ele chega no lugar certo, com a pessoa certa, ele faz a mesma coisa que ele estava fazendo lá fora. Ele se esconde. Ele se escondeu numa caverna. E Elias é o reflexo de muitas pessoas que vêm do mundo e entram para a igreja para se esconder. Para se esconder. Se esconder dos outros, se esconder de si mesmo, se esconder dos inimigos, se esconder do adversário e se esconder de Deus também. E muitas pessoas dentro da igreja vêm para a igreja para se esconder do inimigo. Aqui o inimigo não pode me tocar, aqui ele não pode me acertar. Lá fora ele fazia e acontecia, aqui ele não pode me acertar. Ele entrou na caverna para se esconder, para fugir da sua realidade. E muitas pessoas, quando chegam na igreja, querem fazer isso. Chegam na igreja cheio de problemas. Elias chegou no monte de Deus assim, com a cabeça pelo fio. Estavam procurando ele para matar, cheio de problema, desiludido, perdido. E quando ele chega no monte de Deus, ele vai para a caverna. E geralmente as pessoas que chegam no monte de Deus chegam assim, desenganadas pela medicina, desenganadas pelo médico, desenganadas pela sociedade, desenganadas no casamento, desenganadas no emprego, desenganadas em tudo que é área, desenganadas para si mesmos. Graças a Deus um anjo foi lá e deu um alimento. Graças a Deus um anjo bateu na porta. Graças a Deus um anjo falou dentro do ônibus. Graças a Deus lá na empresa um anjo apareceu e disse: olha, Deus deu melhor para você, Deus pode mudar a sua vida. E aquelas palavras foram pão e água, que foram combustível que trouxeram essa pessoa até o monte de Deus. E ela veio para o monte de Deus para ser impactada, para ser transformada, para ser curada, para ser liberta, para ser limpa, para ser renovada, para vencer aquele que queria vencê-la. Ela chega na igreja para isso, para tudo isso. Só que quando chega na igreja, entra para a caverna. Elias, quando chegou no monte de Deus, ele foi direto para a caverna, quis se esconder. Ele saiu, estava escondido num lugar perigoso e agora queria se esconder num lugar seguro. Não é isso que Deus quer. Deus não traz você aqui para dentro para esconder você. Deus não traz você aqui para esconder você. A ideia de Deus nunca foi nos esconder. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus, Ele espera outra coisa de nós. E não só Deus, o mundo também. O mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós não nos escondemos numa caverna. Nós não nos escondemos em uma religião. Nós não nos escondemos em uma placa. Nós não nos escondemos em uma doutrina. Nós nos escondemos em Deus. É nele que nós nos escondemos. Ele chegou no monte de Deus, só que ele pensou que a caverna era o seu esconderijo. Ele chegou no monte de Deus para que Deus fosse a sua segurança e não a caverna. Ele chegou no monte de Deus para que pudesse estar escondido em Deus e não na caverna. A caverna aqui pode ser um sistema, pode ser uma religião. A caverna aqui pode ser uma doutrina. E muitas pessoas estão no monte de Deus, mas estão escondidas nas cavernas. Ele chegou no monte de Deus, onde Deus estava, e se escondeu numa caverna. Não se esconda. Não se esconda, irmão.
Porque ele estava com medo da sua realidade, por isso que ele dormiu lá no deserto. Ele não queria ver a sua realidade. Ele não queria se deparar com a situação que ele estava vivendo. Ele não queria enfrentar o que apareceu para ele enfrentar. E quando ele chegou no monte de Deus, ele entrou numa caverna. Ele se escondeu dos assassinos de profetas. Ele se escondeu de Acabe. Ele se escondeu de Jezabel. Mas ele não se escondeu de Deus. Ele não se escondeu de Deus. Ele estava tentando se esconder dele mesmo. Porque até isso os homens fazem hoje, se esconder de si mesmo. Ignorar a si mesmo, pensar em outra coisa, botar outra coisa na cabeça, ficar fazendo, se ocupar com outras coisas. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem parar de fazer alguma coisa. Elas são imperativas. Elas não conseguem parar para nada. Por quê? Porque elas não conseguem pensar na sua realidade. Não conseguem se deparar com alguma situação e resolver ela. E tratar do assunto. Então Elias, ele fez isso. Chegou lá e se escondeu. Ele estava no monte de Deus, mas estava escondido. E quando ele estava lá muito bem escondido, por isso que no monte de Deus tem muitas pessoas escondidas atrás das religiões, muitas pessoas escondidas atrás de doutrinas e de placas, de denominações. Muitas pessoas estão escondidas atrás de um cargo dentro da igreja. Tem muitas pessoas assim, escondidas em cavernas. E ele estava muito bem lá, escondido, muito bem, tranquilo, dentro da caverna, no monte de Deus. Só que Deus viu ele. Antes de estar no monte, o anjo foi até o seu encontro. Mas aqui no monte, ele ouviu a palavra do Senhor. Lá no deserto foi um anjo que foi até ele. Lá no deserto foi um anjo. Dificilmente alguém vem porque ouviu a voz de Deus. Eu vim no culto porque eu ouvi a voz de Deus ali trabalhando. Eu vim no culto. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca, em toda a história, eu ouvi alguém dizer que ouviu Deus e decidiu se converter, ser igreja. Nunca ouvi. Mas eu sempre ouço a pessoa dizendo: fulano me convidou, ciclano me convidou. Eu tenho um parente, são anjos de Deus, que nos dão um alimento para a gente ir até o monte de Deus. Mas quando nós chegamos no monte de Deus, não é o anjo que fala, é Deus que fala. Lá no deserto foi o anjo, mas aqui no monte de Deus foi Deus. No deserto ele ouviu o anjo, no monte ele estava ouvindo Deus. Amém? Ele estava ouvindo o próprio Deus. E aí, no verso 9 e 10 fala sobre isso. E ele ouviu Deus dizendo: o que fazes aqui, Elias? Lá dentro da caverna. Agora ninguém me acha, agora ninguém me encontra, agora ninguém vai saber onde eu estou, quem eu sou e tudo mais. Não mudou nada. A única coisa que mudou é que no deserto ele estava mais perdido do que no monte de Deus. Mas o que ele tinha lá no deserto, ele também tinha dentro da caverna. O que ele estava vivendo lá fora era a mesma coisa que ele estava vivendo aqui dentro. Então qual a diferença, pastor, de estar lá fora e estar na igreja? A diferença é que aqui no monte de Deus, qualquer hora, Deus pode fazer algo. E lá fora é bem difícil. Deus disse para ele veio a palavra do Senhor e disse para ele: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Eles estão dizendo: todo mundo fez errado.
quebrou a aliança, todo mundo derrubou teus altares, estão matando os profetas, só fiquei eu. Eu estou me escondendo porque o Senhor só teme eu, Deus. Eu estou me escondendo porque eu sou o único que fiquei. E se matarem a mim, o Senhor não vai ter ninguém. Era isso que ele estava pensando. Não sabia ele que Deus estava guardando ainda 7.000 profetas. Ele usou seu argumento com Deus. E Deus disse no verso 11: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Deus diz para ele: vem para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. No capítulo 17 diz que ele era um homem que estava perante a face de Deus. E agora Deus está chamando ele de novamente para estar na face dele. Ele tinha saído por causa do medo. Medo do adversário, medo do inimigo, medo da morte. E agora Deus estava chamando ele de volta para estar face a face com ele, para não ver só as suas mãos, mas ver a sua face. Deus disse para ele no 11: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e suave. Interessante que Deus está chamando ele: vem para fora, ele se coloca nesse monte perante a face do Senhor. Deus está tirando ele para fora. Eu acredito que é isso que Deus quer fazer nesses dias, irmãos. Tirar todos aqueles que estão dentro da igreja escondidos, doentes, com medo, com depressão, com tristeza. Deus quer tirar eles para fora, para que eles possam estar perante a face do Senhor. Porque muitos estão no monte de Deus, mas não estão diante da face de Deus. Muitos estão no monte de Deus, mas estão escondidos, para não serem achados. Mas Deus está chamando para fora hoje. Amém, amém, amém. Os que estão dentro da caverna. Amém. Eu acredito que Deus quer fazer isso primeiro com a igreja, para depois fazer com o mundo. Amém. Ele está chamando para perto dele a igreja, para depois chamar o mundo. Amém. Então ele diz para ele: sai para fora da caverna. Sai dessa caverna gospel. Sai dessa caverna evangélica. Sai desse esconderijo cristão. Porque hoje existe tudo. Existe boate evangélica gospel. Existe bar gospel. Existe cerveja gospel. Existe pastor gospel. E com certeza já deve existir inferno gospel. E Elias estava dentro de uma caverna gospel. E Deus chamou ele: vem para fora, sai daí de dentro. Porque lugar de profeta não é aí dentro. Lugar de um homem e de uma mulher de Deus não é escondido, é perante o Senhor. Sai para fora. E aqui está dizendo que logo em seguida um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Veio um grande vento forte, moveu com tudo, despedaçou as penhas. Só que Deus, o Senhor, não estava no vento. Depois veio um grande terremoto que sacudiu tudo. Só que Deus, o Senhor, também não estava no terremoto. E em seguida então veio um fogo. Só que o Senhor não estava no fogo. E então, depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Mas o 12 diz: depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto e Deus não estava no fogo. Houve grandes manifestações, mas Deus não estava nessas manifestações. Deus não estava nessas manifestações. No monte tem muitas manifestações. No monte de Deus tem muito vento, tem terremoto,
tem fogo, tem reteté, tem profecia, tem profetada, tem movimento, tem avivamento, tem onda. Mas aqui, naquele momento, Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Deus não estava em manifestações assim. E depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, veio uma voz calma e suave. Deus estava na palavra dele, na voz dele. Eu acredito que esses são dias assim, irmãos. São dias assim, que Deus está chamando Elias para fora das cavernas. Homens e mulheres que já tiveram experiência com Deus, que já conhecem a Deus, mas se esconderam com medo de alguma coisa, com medo de alguma crítica, com medo de alguma ofensa, com medo de alguma calúnia, de alguma mentira, de alguma coisa que aconteceu, se esconderam, se limitaram. Estão dizendo: eu vou ficar aqui quietinho, não vou me meter mais, não vou mais fazer nada, não vou mais isso, não vou mais aquilo, vou ficar quieto aqui, é melhor para mim, é melhor para todo mundo. Assim eu não arrumo confusão, assim eu fico na minha. Deus está chamando esses Elias: sai para fora da caverna, Elias, vem novamente perante a minha face. Por que Deus está fazendo isso? Porque quando ele estava perante a face do Senhor, ele dizia: não vai chover, e não chovia. Ele dizia: vai chover, e chovia. Quando ele estava perante a face do Senhor, ele dizia: perante 1000 homens, vamos ver agora quem é o Deus verdadeiro. Ele enfrentava profetas de Baal, ele enfrentava reis, ele enfrentava nações inteiras. Era um homem ousado, era um homem corajoso, era um homem cheio de Deus. Ele ia para os desertos, não ficava com medo de passar fome, porque ele acreditava que Deus mandava uma ave e um corvo para alimentar ele. Ele entrava na casa da viúva e o milagre acontecia. Por isso Deus queria que ele entrasse novamente e ficasse perante a sua face. Era perante a face de Deus que ele vivia milagres e maravilhas. E Deus quer levantar homens assim para que esses homens entendam. Não venham mais se enganar com movimentos. Não venham mais trocar manifestações pela palavra viva. Ali as pessoas estão caindo. Ali as pessoas estão tomando posse. A igreja já viveu muitas eras. Viveu a era do cai, onde as pessoas caíam no espírito, onde as pessoas caíam endemoniadas, onde as pessoas isso, onde as pessoas aquilo, onde as pessoas aquele outro. Mas Deus está chamando pessoas para fora das cavernas, não para viver. Deus está levantando, tirando profetas do buraco, não para viver algo momentâneo, passageiro, não para viver mais uma experiência, mas para viver algo que vai mudar a sua vida. Deus não estava, o Senhor não estava no vento, no terremoto e não estava no fogo. Ele estava na sua palavra. Deus não queria que Elias tivesse mais uma experiência. Deus queria que Elias fosse transformado naquele momento. E muitas vezes as experiências não são capazes de transformar uma pessoa, mas a voz de Deus transforma uma pessoa, muda uma pessoa. Amém? Diz ali no verso 12: depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave, ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele enrolou o rosto na sua capa, e por causa da glória de Deus, por causa do temor de Deus, e ele saiu para fora da caverna e ficou entrado na caverna. Ele ficou entre a face de Deus e a caverna. Muitos estão assim, entre o reino de Deus e entre a religião. Muitos estão assim dentro da igreja. Estão vivendo isso, irmãos. Entre uma experiência com Deus ou continuar na religião. Entre algo que vai agradar a Deus e entre algo que vai escandalizar os homens. Ele ficou em cima do muro, dividido. E Deus não é um Deus de divisão. Quando ele ficou ali, ele se pôs à entrada da caverna. Mais uma vez a voz de Deus disse assim: que fazes aqui, Elias? Lá do fundo ele saiu para a entrada, e agora Deus está dizendo: Elias, o que tu fazes aqui?
Não fica no meio, irmão. Não fica dividido, irmão. Não fique dividido. Você não entrou para a igreja para se esconder e nem para ficar dividido, para ser um discípulo ou um religioso. Não. Deus não espera isso. Deus não espera isso. Ele não quer que venhamos ser frio ou morno. Ele quer que a gente venha ser quente. Amém? Ele ficou ali na entrada da caverna, e muitos estão na entrada da caverna, saindo lá do fundo, mas ainda estão na entrada. Qual é o problema, pastor? O problema de ficar na entrada, em qualquer momento você pode entrar de novo. O problema de ficar na entrada, em qualquer momento você pode retroceder, voltar para onde você estava. Você não saiu de um sistema para viver outro sistema na igreja. Você não saiu de um costume no mundo para viver o mesmo costume na igreja. Você não saiu do mundo com uma tradição para viver dentro da igreja outra tradição. A mesma tradição. Nós saímos, estamos aqui para viver algo novo. O novo de Deus. Deus disse para ele: que fazes aqui, Elias? E no verso 14 respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas da espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Israel rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Amém. Deus está dizendo: sai daí, Elias. Eu estou te chamando para ungir reis. Eu estou te chamando para ungir profetas em teu lugar, sucessores. Se ele ficasse na caverna, ele não ia ter sucessor. Ele não ia ter ninguém para tomar o seu lugar. Tem pessoas hoje que estão brigando por isso, que brigam por isso, brigam para defender o seu lugar. Com Deus é diferente. Você não deve brigar para defender o seu lugar. Você deve brigar para um dia alguém tomar o seu lugar. É isso. Nós não temos lugar aqui. Amém? É o contrário. Deus está dizendo: sai da caverna. Quem está na caverna quer defender o seu lugar. Quem está na caverna olha para si próprio. Quem está na caverna quer salvar a sua própria vida. Quem está na caverna não quer se meter em coisa nenhuma, não quer pagar nenhum preço. Quem está na caverna quer ficar isolado. Tá bom, eu estou no monte de Deus, dentro da igreja, deixa eu aqui quietinho. Quem está na caverna pensa assim, de uma forma individualista e egoísta. Mas Deus é um Deus coletivo. Deus, Ele quer mexer com a gente. Lá no mundo nós podíamos viver isolado, mas aqui dentro nós não vamos viver isolado. Nenhum membro do corpo pode se isolar. Nós somos um conjunto que trabalhamos juntos, que vamos com o mesmo propósito, temos o mesmo Deus. Então Deus está chamando para fora aqueles que estavam isolados. O que queres aí? O que está fazendo aí, Elias? Sai para fora. Vai ungir os reis. Vai ungir Eliseu no teu lugar como profeta. Quem está na caverna não vai ungir ninguém, não vai levantar ninguém. E Deus queria tirar Elias lá da caverna para que ele pudesse levantar outras pessoas. Quem está na caverna não salva almas, não ganha almas, não transforma a vida de ninguém, não vai impactar ninguém. Por isso tem muitas pessoas dentro da igreja, mas estão escondidas em cavernas e não refletem nada lá fora, porque estão escondidas na caverna. Deus quer tirar da caverna para que a gente venha refletir Ele lá fora, para que a gente venha levantar outras pessoas. Elias, quando ele saiu dali da caverna, então ele foi conduzido por Deus a ungir reis. Ungir reis era levantar homens com autoridade. Elias foi usado para isso. Então ele encontrou Eliseu também para colocar Eliseu no seu próprio lugar. E nós sabemos que Elias subiu, veio uma carruagem de fogo e levou Elias para os céus. E a capa de Elias caiu e Eliseu pegou e ficou no lugar dele. Porque Deus quer nos tirar da caverna para isso. Ele quer nos levantar mais alto. Mas Ele só quer nos levantar depois que tiver alguém para ficar no nosso lugar.
Ele só quer nos fazer ir mais longe quando nós conseguir fazer alguém tomar o nosso lugar. Esse é o propósito de Deus. Esta é a ideia de Deus, irmãos. Nos tirar da caverna para isso, para levantar outros, para alcançar outros. Amém? Você só está pronto para dar o próximo passo se você conseguiu fazer alguém dar um passo até onde você está. Quando você consegue fazer alguém dar um passo, Deus fará você dar outro passo. Amém? Quando você consegue fazer alguém chegar onde você está, Deus faz você chegar num lugar mais alto. É assim, por isso Deus quer nos tirar da caverna. Ele quer nos tirar. Não se esconda de Deus. Amém? Não se esconda. Porque Jezabel e os assassinos de profetas não podem matar aquele que está em Deus. Não podem. Por isso o salmista diz que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Porque nós estamos em Deus. Nós estamos em Deus. Amém?